O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Oi, gente, estamos aqui. Cadê? Deixa eu ver se já apareceu alguém. Cadê? Daqui a pouco vai começar o nosso papo de teatro aqui no perfil do FETED. A gente vai falar de muita coisa legal, né? A gente vai falar com a nossa queridíssima Naná Sodré, uma integrante fundadora do grupo Poste Soluções Luminosas, e eu sei que muitos de vocês conhecem ela sim. Daqui a pouco ela deve estar entrando, daqui a pouco ela deve estar por aqui. Deixa eu ver. Enquanto isso a gente vai escutando a música um pouquinho, tá bom? A gente vai escutando que a gente vai ter muita coisa legal para falar. A gente vai falar sobre questões de formação, a gente vai falar um pouco sobre a carreira dela, a gente vai falar sobre representatividade, a gente vai falar sobre representatividade feminina, a gente vai falar de tudo isso no âmbito do teatro, a gente vai falar dos desafios de fazer teatro aqui na cidade e ainda mais fazer teatro com essa pegada que é uma pegada assim que às vezes é difícil a gente levar para frente, que é essa temática de matriz africana, essa temática de representatividade do povo negro. Assim, isso é a bandeira do Poste e é muito bonito essa trajetória que eles têm. E vale ressaltar que também tem um espaço também que eles proporcionam sempre diversos espetáculos lá, não só deles, mas também de outros grupos. Então, segura só mais um pouquinho, que daqui a pouco Naná deve estar chegando. Enquanto isso, a gente vai escutando um pouquinho de Clara Nunes. Vocês estão ouvindo aí, gente, a música? Responde aí, fala aí no chat pra mim, por favor. Vocês estão ouvindo a música? Essa música, ela é muito especial, não só pra mim, mas ela é especial também pra Naná. Ela vai falar um pouquinho sobre a relação dela com Clara Nunes, que ela gosta muito também. Então, assim, vai ser super legal esse papo. Eu tô, assim, ansiosíssimo, né? Eu tô tão ansioso quanto vocês. A gente vai ter, assim, diversas pautas pra gente falar nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Um momento tão difícil, um momento tão complicado, e a gente tem que arrumar formas de trazer alegrias para vocês, né? E as redes sociais, apesar de a gente estar distante, a gente fica junto. Opa, parece que Naná chegou já aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ela chegou sim. Cadê? Acho que ela vai chegar. Oi, Pedro. Pedro Portugal, nosso querido criador do FETED, ele está aqui também na live. Olha. Oi, Naná, tudo bom? Olha. Tudo bom? Você me ouve? Você me ouve? Tô ouvindo. Vou só melhorar o som. Vou botar o microfone aqui, só um momentinho. Tá, joia. Deixa eu só botar aqui. Gente, coisas de bastidores do primeiro dia, tá certo? A gente tem que ser caridoso para perdoar um pouquinho, tá bom? Segura só um pouquinho, vou botar aqui, assim que na hora tem que me escutar muito bem. Pra gente Eita! Opa, peraí. Vou preparando aqui. Enquanto isso, vocês vão curtindo a trilha sonora. Eu tava falando, Naná, da sintonia que a gente teve com essa música. Sim, pois é. Dá pra ouvir a música? Ô, minha gente, boa noite para todos vocês que estão aí, viu? Tá dando Boa pra noite. A música tá dando pra Tá ouvir? dando para ouvir, tá dando para ouvir. E o Dani com muita graciosidade, perguntou a mim o que eu achava dele abrir a live com Clara Nunes. Aí eu tô com a música aqui da sereia na minha cabeça. O que você acha? Eu disse, oxe, a música é essa, menino. Pois tá é, com ela porque... na cabeça, então é ela. Eu disse a ele que a minha lembrança da Clara Nunes é muito importante, né? Para eu que sou do Rio de Janeiro, né? E Dani não sabia, Dani foi saber hoje, né, Dani? Muita gente não sabe, Dani. Então, eu que sou do Rio de Janeiro, ali das imediações ali de Madureira, Colégio, Turiaçu, Rocha Miranda, então, as famílias negras, né, de Oswaldo Cruz, ali do subúrbio carioca, têm uma relação muito forte com o samba e uma relação muito forte com a Clara Nunes, que
é portelense. Né? Porque ela se encanta, mas ela ainda está com a gente. E eu me lembro que quando a Clara Nunes faleceu, eu era pequena, e aí a minha mãe chegou, né, para minha vizinha, dona Leci, assim, no muro, eu estava brincando no quintal, ela falou assim, Leci, você não sabe quem faleceu. Aí Leci, dona Leci, disse, quem, Gina? Clara Nunes. E aí, Daniel, como eu falei para você, eu fiquei assim olhando para as duas, eu senti assim uma profunda tristeza delas, sabe? Como se Clara Nunes fosse uma pessoa muito próxima, né? Assim, muito, muito, muito da família, né? Então aí quando ele veio com essa possibilidade dessa música, achei ótimo. Muito bom. Não é à toa. Pois é, quando eu estava pensando assim, eu disse, poxa, qual seria uma música que ela poderia representar Eu Naná amei. e aí foi muito legal, né? Assim, enfatizando o que Naná acabou de dizer, porque quando eu falei com ela, ela disse, Naná, eu tô pensando nessa música. Aí ela me contou essa história belíssima. Aí eu Achei disse, ótimo. não, então é essa. Simbora, vamos que é essa música. É. Então, assim, E, com essa música... Pode falar, e Naná, isso. desculpa. Não, e tem uma relação muito, muito forte com a infância. Porque aí depois que a gente terminou de se falar, a gente vai fazer coisas, né? E aí eu estava me lembrando das capas dos discos que eu tinha lá em casa, né? A arte das capas dos discos eram maravilhosas, né? Quem é? É, Ainda é, né? Ainda é, mas aí eu sou de 75. Então são aquelas capas duplas de LPs, né? E era a Clara Nunes, era a Maria Bethânia, né? Tem aquele disco da Bethânia que é Mel, que eu adoro, né? Eu adoro aquele disco, né? E a gente escutava e tal. E aí, umas lembranças muito boas vieram. Muito bom. que bom. Clara Nunes, assim, eu cresci escutando Clara Nunes, eu não fui contemporâneo dela, mas eu cresci escutando Clara Nunes e todas essas cantoras que você disse. Massa. Então, assim, adorei essa sintonia de pensamento que aconteceu, não só assim da cantora, mas também da música em si, né? Que bom. Então isso Massa. foi bem legal. Aí eu queria te perguntar, Ana, já tá chegando a galerinha aqui, né? Já para a gente ir esquentando. Eu queria te perguntar Uhum. como foi assim, essa trajetória, né? Do Rio para cá, porque tu chegasse aqui, né? Em 94, não foi? Aqui em Recife você, Isso, né, pegou isso, a sua isso, cidadania de vivência em isso, Recife em isso, 94. isso, isso. Eu cheguei em 94. Aí eu preciso dizer que a família do meu pai é toda daqui, né? Toda pernambucana. Daí a família da minha mãe, a grande parte é do Rio de Janeiro, né? Então eu já tinha conhecido o Recife quando eu tinha 2 anos. A minha avó me trouxe para cá, porque a minha avó ela foi para o Rio, né? Naquela perspectiva de ter uma vida melhor, né? Então a gente tinha esse movimento nas nossas famílias, né? Então vamos sair daqui, vamos para o sul, para o sudeste, para ver se a gente melhora. Tinha essa questão, esse pensamento, né? Hoje é outro movimento. E aí ela foi, né? A irmã dela também foi, né? E aí o meu pai pequenininho também foi para lá. E aí eu vim para cá em 94, vim com a minha avó. Minha mãe já tinha falecido, né? Esse também é um dos motivos de eu vir para cá, o falecimento da minha mãe, o fechamento dos ciclos escolares do segundo grau, né? Então, com o falecimento da minha mãe, a minha avó, que também era muito amiga dela, e disse assim: Olha, eu já quero voltar para minha terra, quero uma coisa que ela sempre diz: eu quero voltar para Recife, eu quero morrer em Recife. Eu quero ser Nossa, enterrado em Recife. Isso era uma coisa muito recorrente. A minha avó, a paixão que eu tenho por Recife foi herdada da minha avó. Então, a minha avó, ela sempre vinha, morava no Rio, mas ela sempre estava por aqui. Então, ela aproveitava ela me apresentou a siriguela, ela me apresentou o umbucajá, ela me apresentou o cuscuz de pano, né, no pano, abafadinho. eita, É,
ela me ensinou tudo isso. Então, esses saberes, esses pitomba, né? Então, ela levou toda essa realidade, essa ancestralidade, essa vivência nordestina para mim. E ela dizia, quando você crescer, você vai gostar muito de conhecer o Nordeste. O Nordeste é muito bom. Parararara. E ela dizia, você tem que ir para Pernambuco, não sei o quê. E aí, ao falecimento da minha mãe em 92, eu vim aqui conhecer, amei, já conheci assim, mais crescida, né? Gostei muito, né? E aí, quando ela disse assim, olha, eu vou me embora, tá no Rio, eu vou me embora, sua mãe faleceu, eu acho que tá na hora de eu voltar para minha terra. Aí eu disse para ela, eu vou com a senhora me leva? Ela disse, leva. Aí eu vim com ela para cá, né? Bom. E também foi muito bom para mim, porque eu vim também atrás de uma felicidade, eu vim atrás de uma paz, né? E aí a gente procura caminhos de felicidade. Eu tive a possibilidade de escolher, né? E aí eu vim para cá. Aí é muito legal também de falar dessa trajetória, assim, porque até na questão de quando a gente está fazendo essa formação como artista, existe muito assim aquele estigma, assim, né? Se eu vou fazer teatro e eu vou, né, seguir com o teatro, agora eu vou para o Rio, né? Tem essa visão, assim. Contigo foi o inverso. Você estava no É, Rio, né? E veio criar raízes artísticas no Recife, sim, né? sim. Isso é bem legal. E, E o Recife, assim, claro, tenho muito respeito pela minha terra, pelo Rio de Janeiro. Tenho muitos amigos, meus amigos de infância, né, a parte da família da minha mãe, minha madrinha, muita gente. Eu saí de lá com 18 anos, então dá para você ter um ciclo, né, de pessoas. Mas, rapaz, olha, Pernambuco, às vezes eu costumo dizer que eu nasci no lugar errado. Eu digo, porque a identificação, sabe, com a cultura foi muito assim, né? De tudo que você possa imaginar. Né? Eu costumava dizer no Rio que eu não gostava de praia. Ai, meu Deus, eu não gosto de praia. Mas, assim, eu não gosto das águas geladas do Rio de Janeiro. Eu gosto das águas mornas do Nordeste. Eu tive Entendeu? a oportunidade de conhecer, mas me disseram isso. Disseram, olha, quando eu cheguei aqui, aí as águas são tão morninhas que eu adorei dar um mergulho. Eu assim, Exatamente. não tive a oportunidade de conhecer o Rio, mas assim, Exatamente. quando me disseram, eu achei uma dicotomia, assim, praia e É, gelo. Na hora que é, eu me assustei. é. Teve uma coisa também muito interessante que foi o carnaval, né? Carnaval de Pernambuco. É uma coisa à parte, né? E aí eu também achava, disse, poxa, eu acho que eu não curto muito o carnaval. Eu acho, eu tenho uma leve impressão. Eu não. Aí quando eu cheguei aqui, aí vi o carnaval de Pernambuco, eu disse, eu amo carnaval, na verdade, né? Eu Aí amo chegou, carnaval, na pegou, aí verdade. contagiou, não teve Eu mais pra onde amo sair. carnaval, né? Eu amo carnaval, porque a grande história é que no período em que eu estava no Rio, o carnaval ele tinha saído da rua, ele tinha saído da Avenida Rio Branco e ele tinha sido instituído para dentro da Praça da Apoteose, né, para o Sambódromo. Então, o carnaval de rua ele já não estava mais sendo, não tinha essa efervescência toda. Então, eu disse assim, poxa, mas e aí para você curtir um carnaval, você teria que ir lá, ou você teria que ir para a região dos lagos e vivenciar alguns blocos, algumas coisas. O cordão do Bola Preta saía, mas não como sai hoje. O Clube do Samba saía, o Bafo da Onça saía, né? Mas aí hoje existiu uma retomada, né? Uma retomada desse carnaval de rua no Rio. Eu acho que se eu fosse passar um carnaval de rua no Rio agora, talvez eu gostasse mais, entendeu? Então, assim, eu acho que a forma. É claro que tem muita coisa legal no Rio de Janeiro, mas tem algumas Nossa, coisas que Pernambuco faz que só Pernambuco faz. a galerinha que tá aqui tá dizendo assim, Recifense foi Isabela, minha amiga Bela, botou assim, Recifense nascida no Rio de Janeiro.
Exato, eu acho, eu falo que eu sou cariocana. Cariocana, que é mistura de carioca com pernambucana, sabe? Mas eu gosto Olha, muito, tenho muito respeito por Pernambuco. Acho Pernambuco, assim, uma terra muito séria, muito forte. Tenho muito respeito, realmente, por Pernambuco, sabe? Gosto muito da minha terra, também tenho muito respeito pela minha terra. Eu aprendi a amar Pernambuco a chegar aqui. Não era só porque, eu saí da minha terra, do Rio de Janeiro, e numa situação difícil, triste, com a morte da minha mãe, aquela coisa toda, e a minha tábua de salvação. Não, não é só isso, né? Porque exatamente existem valores aqui muito, sabe? Muito caros. Muito caros. muito pulsantes, né? É. Pois é, e teve uma coisa que eu não disse, né, para o pessoal que está chegando, muita gente deve saber, mas é sempre bom ressaltar. Naná, ela é diretora, ela é atriz, ela é produtora cultural, olha só que essa mulher, produtora cultural. Ela é professora de artes cênicas, ela já ensinou na Universidade Federal, inclusive tem um amigo meu que foi aluno seu, Dondon Almeida, Oh, sim, sim, sim. e ele Claro. disse que se enveredou na iluminação cênica, ele disse que foi por causa de você. Aí eu queria É, que tu ele, falasse um pouquinho fala um pouquinho da tua formação e fala também dessa experiência na Federal. E depois eu tenho uma pergunta que é mais surpresa. é, tem o Pedro falando aqui que eu casei no carnaval do Nós Sofre Mais Nós Gosta. Foi, pois é, tá vendo? É, Até casar eu casei no carnaval. A pessoa gosta de carnaval, né? Porque eu conheci Samuel no carnaval. A gente comemora aniversário de foi, casamento no sábado de carnaval. É. foi Aí nosso mesmo. aniversário de casamento é no carnaval. É, pois é, a pessoa gosta de carnaval. Ah, então, tem maneira mais Então, linda de né? Pois comemorar é. o dia do encontro. Pois é, Olha aí. pois é, legal. E aí, a história com a iluminação, eu preciso voltar um pouquinho. Quando eu fiz o ensino médio no Liceu de Artes e Ofícios lá no Rio de Janeiro, eu fiz um curso em publicidade, né? Então, cursos técnicos. Então, meu ensino médio tinha uma relação com publicidade. Então, você tem ali aquele trabalho das cores, né? Do catálogo letra 7, das cores todas, do catálogo Pantone. E eu gostava muito dessa relação, desse jogo, de trabalhar com isso, né? Então, eu vim para a Universidade Federal de Pernambuco, aqui já em Recife, já morando aqui, já instaladíssima aqui, acho que em 95, 96 foi quando eu entrei lá, 95 foi quando eu entrei e fiz o curso de licenciatura em Educação Artística, né? E no curso a gente tem algumas cadeiras técnicas, como iluminação, maquiagem, aquela coisa toda, e eu me enveredei, sim, pela cor, pigmento, da maquiagem também e da cor luz enquanto iluminação, né? Então, quando eu descobri que a cor luz ela tinha uma relação muito séria com a emoção, com a atmosfera da cena, né? Então, eu fiquei muito encantada pela iluminação. E aí comecei a fazer alguns experimentos na universidade, na época com muitos amigos meus, que hoje estão aí também na lida teatral, Ban, Heron, Andresa Alves também, se enveredou por esse caminho. A gente ia experimentando muitas coisas. Tem a possibilidade de experimentar muitas coisas na academia. E aí eu fiz um estágio também no Teatrão, lá da UFPE. Na época ele estava lá, de pé. Espero que ele melhore, né, nas condições, tudo, né? Tá. Não sei se espero, né? Então já tive uma passagem longa por lá de observar espetáculos, de operar espetáculos. E comecei a fazer as experiências de iluminação com as produções que eram oriundas da universidade e iam para o campo profissional do meio artístico, né? Então, eu operei espetáculos de alguns professores, depois eu comecei a fazer, né, o plano de luz e tal. Comecei por aí. E aí, depois, eu convidei alguns amigos, né? E aí, nós fizemos o poste Soluções Luminosas. O poste Soluções Luminosas ele nasceu em 2004, né? Nasceu em 2004, a gente foi fazendo luz, assessorando, montando, adaptando, participando de festivais, fazendo coordenação técnica de palco giratório.
Iluminação técnica do palco giratório eu fiz durante uns 5 anos e tal. E fazia as luzes também dos espetáculos do Sesc, das finalizações do Sesc. Sesc Santo Amaro, Sesc Piedade, né? Então a gente ia trabalhando. E aí, só que existia também a possibilidade, e aí existiu a possibilidade de voltar à universidade como professora substituta, 2008, 2009, e aí foi lá que eu encontrei Dondon, encontrei outras pessoas muito legais, são os meus amigos de cena e de teatro hoje em dia, então foi um prazer muito grande ter essa passagem pela universidade, né? Então eu dava a disciplina de iluminação e de história do teatro, para umas 4 graduações, era publicidade, música, letras. Então, eu fiz um trabalho também com eles. E também, né, na universidade, eu experimentei as questões técnicas da iluminação, mas também da interpretação, né, da atuação enquanto atriz. Eu fazia muitos vídeos, eu fazia comerciais, né? Fiz um programa pela TVU, fiz uma série pela Fundação Joaquim Nabuco, então tudo isso, né, concomitante a esse trabalho de iluminação. Aí chegou uma época que me deu vontade de voltar a fazer mais teatro, né, a fazer mais teatro, a fazer mais cena, a voltar para cena. E aí Samuel me convidou. Não larga a gente, né? Oi? Essa pulsão que não larga a gente, né? Pois é, entendeu? E eu acho super possível isso também. A gente pode fazer tudo, né? A gente querendo, né? A gente pode fazer, né? Claro que tem umas dificuldades, uns percalços, mas tem também a resistência, né? Tem a resistência que é necessário, né? E aí, aí Samuel Santos, nós já éramos casados já. Ele me via com muita vontade de voltar para a cena, e aí ele era do grupo Quadro de Cena, e aí ele fez o convite, né? Ô, Naná, a gente vai montar um espetáculo, Historinhas de Dentro, e o pessoal do Quadro de Cena quer convidar você para participar. E aí eu voltei, né? E voltei mesmo, porque era cantando, interpretando, e trocando figurino, e cantando, e bababá. Mas qual era o espetáculo mesmo, Naná, que tu dissesse aí? Historinhas de Dentro. Era um espetáculo infantil. Era um espetáculo Historinhas infantil. de Dentro. É um espetáculo infantil, Historinhas de Dentro. E aí... Aí eu voltei, inclusive o Poste Soluções Luminosas, na época, já com a Grinês, com Mona Lise, né? Nessa época, também fizeram a luz desse espetáculo. Eu só não pude participar ativamente. E aí foi exatamente aí a cisão, né? A cisão, ela começou exatamente aí, né? Eu comecei a perceber que não dava para fazer as duas coisas. Eu fazia uma coisa, eu fazia outra, né? Uma coisa ou outra. Ou se você se dedica inteiramente para uma coisa, você se dedica inteiramente para a outra, para você poder dar conta, né? Tá com qualidade, né? Pois é. A Grinês também já estava querendo voltar a fazer teatro, porque ela fazia também, ela tinha passado pela universidade, ela tinha feito já. E aí a gente, então vamos ver a oportunidade de fazer alguma coisa juntas, vamos ver se tem um texto para a gente fazer alguma coisa. Aí foi quando o Samuel disse assim, vocês estão querendo montar alguma coisa? Eu vou apresentar um texto para vocês. Aí apresentou o Cordel do Amor Sem Fim. Pronto. Aí foi aí. Era justamente que eu ia perguntar. Mas antes da gente falar do Cordel, só assim, recapitulando, então quer dizer que o Poste, ele ele é um grupo que ele nasceu primeiramente desse encontro na própria universidade, um caminho assim enveredando para o mundo mais técnico, é isso? Eu entendi errado? Não, você não entendeu errado, não. Eu comecei a fazer luz sozinha na universidade. Depois que eu me formei, aí passou um tempinho, eu continuei fazendo luz sozinha. Aí quando foi em 2004, tinha alguns amigos que queriam fazer luz também. Aí eu disse, vamos nos juntar? Aí pronto. Aí nasceu o Poste. O Poste nasceu exatamente na bilheteria do Teatro Joaquim Cardoso. Foi ali que o Poste nasceu. Pontualmente. Lembra em que ano? Ali. Qual foi o ano? Ali. 2004. 2004.
Aí Isso, 2004. quem fundou o poste comigo foi Isabela Bastos e Noah Jofilson. Foram esses dois amigos. Então, o poste nasceu com essas três figuras ali, E né? Samuel? Aí, nada! Oxe, eu nem quer ver? Não, Samuel, nessa época, a gente já estávamos juntos, já por ali, já, porque Lulu nasceu em 2005. Ah, Luana nasceu em 2005, a gente já estava por ali, já tinha o rolo, já tinha o rolo. você já tava, um já era o crush do outro, já. É, a gente já namorava, já namorava. Já. É. Ai, que legal. Pronto, mas Aí, eu pronto, cordel. aí Ah, foi vou isso. falar, desculpa. Oi? Não, tu ia falar, te interrompi. Não, 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 É não, porque não. Pode falar. eu ia entrar agora sobre justamente o Cordel da Amor Sem Fim, né? Que Beleza. foi onde tu ganhasse o prêmio de melhor atriz, não foi em 2003, se não me engano, não é isso? Em Foi janeiro. 2000, foi 2011. Peraí, Naná. Foi Foi 2011? 2011, 2011. Ah, Deixa eu dar tá, um então. beijinho nesse pessoal. Tem um pessoal por aqui. Eu tô vendo, viu? Vocês colocando É as aí. coisinhas, eu tô lendo. Na bilheteria é um bom lugar para criar coisas. É, nosso querido Pois Pedro é, aqui. Pedro. Pois é, na bilheteria. Inclusive nesse dia da premiação, porque esse prêmio foi do Janeiro de Grandes Espetáculos. O Pedro tirou uma foto linda minha. Linda, linda, linda. Eu guardo essa foto com muito carinho. Ele disse aqui que tem a foto. E já tem gente aqui aparecendo dizendo que assistiu o Cordel da Moça Sem Fim. E de fato é um espetáculo que marcou muito muita gente que assistiu, foi uma das pessoas, e é um espetáculo que tem uma estética belíssima, que é É, também contado, é muito forte. Assim, eu queria também que tu falasse assim, como foi o processo de. Porque assim, o post, uma coisa muito forte do post é esse processo investigativo, né, que vocês fazem, essa imersão, assim, essa pesquisa profunda no que vocês fazem. Aí, tipo, a gente vai falar mais de mais alguns espetáculos, mas a ele gente tá começou com o travando. Cordel, Não sei se vocês estão vendo. como olha, tá dizendo aqui, ó, amo o cordel. Já tem gente comentando aqui. Como é que foi, assim, tu falasse um pouquinho do nascimento, né? Que você, ó, vamos lá, vamos fazer o espetáculo, vamos montar, vamos voltar, Naná, volta pra cena, vamos trazer essa função de volta aí para jogar em cima do palco. Exatamente. Mas como é que É. foi o processo investigativo de Cordel da Moça Sem Fim? Conta pra gente. Já puxando um pouquinho sobre essa matriz de pesquisa do post, que é justamente essa questão da representatividade negra, do artista negro, a questão da matriz da ancestralidade africana. Começa a falar um pouquinho sobre isso para a gente vai desdobrando para os demais espetáculos aqui, que a gente tem muita coisa Pronto. ainda. Pronto. O cordel tem uma coisa antes. Tem sempre uma coisa antes. Tem sempre uma E isso é coisa o que antes. deixa mais O legal. Isso é o que antes deixa mais legal. é, o antes é que eu não queria um trabalho realista. Isso eu tinha certeza absoluta que eu não queria. Porque na universidade eu tinha passado por uma experiência corpórea, extrafísica. Eu tive a oportunidade de viver isso numa cadeira chamada Interpretação 3, com o professor Roberto Lúcio, e ele apresentou para a turma naquele menta, naquele movimento, ele apresentou teóricos, né, da segunda metade do século XX, que tem uma relação com esse teatro do corpo, né? Esse teatro do corpo que fala. Não que não tenha uma dramaturgia, um tecido escrito, mas o corpo também tem a sua dramaturgia. Então, eu passei por essa experiência na academia e aquilo marcou muito, sabe? E eu disse assim, se eu for fazer teatro, por quê? Porque o curso é de licenciatura, né? O curso, na minha época, tinha a questão da licenciatura. Então, nós sairíamos dali professores, seriam formados professores.
Nada impedia de você seguir também caminhos paralelos artísticos, mas a premissa era essa. Então, eu fazendo teatro, eu vou querer fazer esse teatro. É esse teatro que eu quero fazer. E aí, quando o Samuca veio com o Cordel do Amor Sem Fim, eu já tinha visto o Samuca trabalhando, já tinha visto o Samuca ensaiando, sabe, com outras pessoas, e eu já gostava muito do trabalho do Samuca. E Samuca também já tinha uma relação com esses teóricos, com essas práticas, né, que eu gostava muito, que eu me identificava muito. Então o cordel fechou, sabe? Fechou. O cordel fechou. Trá! Ele veio justamente para essa soma, para a gente poder experimentar, experienciar no nosso corpo o Chekhov, as possibilidades de exercícios de meia hold, sabe? Então, assim, esses caminhos, nós tínhamos os caminhos, os princípios para desbravar, né? E o cordel, ele teve 9 meses de ensaio, foram 9 meses, né? Então, de uma pesquisa muito intensa, né? E quando a gente trabalha o teatro antropológico, né? O teatro antropológico, antes de qualquer coisa, é o homem, a mulher, o ser nesse estado de representação, né? Dentro de uma cultura, de um determinado lugar, com as suas essências, com as suas ancestralidades, né? Então, por isso que a gente vai aos rituais, por isso que a gente volta para casa, por isso que a gente vai para o terreiro, por isso que a gente vai para o chão batido. O palco primeiro, o primeiro palco, certo? E aí está a matriz africana. Então, o teatro antropológico ele faz esse trabalho da transculturalidade, né? Ela faz a intersecção das culturas, né? E você precisa descobrir qual é a sua, entende? Porque a gente tem uma relação muito forte com o Eugênio Barba, né? A Lua está aqui, a Lua também tem, né, Lua? Tem uma relação Olha, forte com o Eugênio Barba. Minha filha, Lulu está aqui. Ô, mãe. Então a gente tem uma relação forte com o Eugênio Barba, só que o Eugênio, ele tem o teatro dele, ele tem as bases dele, tem a forma dele de fazer, né? Ele trabalha a questão do transcultural e ele tem a forma dele de fazer. O Odin, ele vai partir das ancestralidades deles e vai fazer esse trabalho interseccional. E nós estamos partindo das nossas. Sim, entende? Então, a matriz africana, ela entra aí. A pesquisa da matriz africana entra aí, né? Que a ancestralidade, ela tem uma relação também com a questão do que vem antes, né? E também tem uma relação com eu, minha filha, minha avó, minha mãe, minhas primas, as mulheres da minha família, os homens da minha família, né? Então, é nessa fonte que nós vamos beber, né? Então, nós entramos no terreiro de matriz africana e fazemos a pesquisa, né? Dentro dos terreiros, tanto do candomblé como da Umbanda, porque tem matrizes nos dois, matriz africana nos dois, né? E criamos uma bateria de exercícios. O corpo ancestral dentro da cena contemporânea é a nossa pesquisa. É uma pesquisa baseada na dramaturgia dos orixás, e no corpo gira na cena, né? Que é o corpo das 7 linhas, né? Que tem uma relação com o que se planta, com o que se banha, com o que se rega, com a terra, com os 4 elementos, né? Então, nós temos essa base europeia, né? Nós somos acadêmicos. O Samuca não é acadêmico, mas a fonte dele é uma fonte europeia também, de teatro. Ele passa por isso também, ele passa também por esses teóricos, né? E a gente precisa descobrir qual é a nossa, de onde é que vem a nossa essência, de onde é que vem a nossa história, né? Existem as contribuições e você precisa descobrir qual é a sua. Então, a nossa pesquisa está aí. Isso é muito importante, assim, estás falando sobre a gente, porque muitas das nossas referências, elas são referências europeias ou então são referências americanas que também veio de um traçado
europeu das teorias teatrais. Aí a gente pode se apropriar disso assim e fazer essa ressignificação de acordo com as nossas necessidades de representação, principalmente da representação do ente que a pessoa é, né? E isso Isso. reflete muito nos trabalhos do poste. Por isso, ser muito forte nos trabalhos de vocês, a mensagem que vocês querem passar. Que é muito comum, às vezes, a pessoa dizer assim, eu estou sendo 100% original, criei uma teoria. E, na verdade, às vezes não é bem assim. Acontece isso, criei uma teoria, e, na verdade não é bem assim. Então a pessoa diz assim, eu vou fazer da maneira certa. Aí vai lá e copia algo que a gente, como espectador, não se sente assim representado, não tem a verossemelhança como espectador. E esse casamento barra continuidade. Vocês, como grupo, vocês têm uma linha própria, sem negar as bases teóricas que lhe dão subsídio. Aí eu queria aproveitar também para falar de um espetáculo que foi, eu tive também a oportunidade de ver esse espetáculo, que foi o Anjo Negro, né? Que você também ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no janeiro, correto? Correto. Foi Anjo Negro. Sim, sim, sim. Anjo Negro. Pronto. Conta aí Ah, como foi esse com o Nelson Rodrigues eu pra sou muito gente. suspeita para falar de Anjo Negro. Eu gosto muito de Anjo Negro. E o Anjo Negro, se nós fôssemos montar um Anjo Negro hoje em dia, nós montaríamos de uma forma diferente. Porque Anjo Negro, ele fala. Saiu? Ah, tá. O Anjo Negro, ele fala da saúde mental do homem negro, né? Então é um tema muito sério, muito sério, muito sério. Nós trabalhamos, né, a matriz africana, trabalhamos o Ismael, que é o médico negro que é casado com Virgínia, né? Virgínia é uma mulher branca, né? E tem os filhos e os dois praticam infanticídios, né? E tem toda essa relação da não aceitação, É um né? Da texto bem forte. construção, a construção desse homem negro, que é uma construção muito fragilizada, muito, muito cheia de possibilidades de descobertas, né? Então, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo espetáculo em si, porque o espetáculo ele foi um ponto assim crucial na história do Grupo Post, porque foi a primeira vez que nós falamos sobre racismo, foi a primeira vez que a gente estava assumindo que estávamos falando sobre racismo. Então, o Anjo Negro ele é ele não chega a ser um divisor de águas, que realmente não foi, mas ele foi assim uma pedra, sabe? Fundamental, assim, para dizer, ó, tá aqui. É isso, pronto. Vocês acharam as questões. Porque com um espetáculo como o Anjo Negro, a gente se investiga, se avalia, o outro que está assistindo também se reconhece, se identifica, certo? Nós começamos a verificar a necessidade de termos mais pessoas negras na plateia, porque nós sabemos muito bem que a gente tem um público de pessoas não negras muito maior, né, do que de pessoas negras, devido ao acesso, condições, enfim, né, a desigualdade do nosso país, a gente sabe muito bem disso, né, então nós começamos a ver, foi aí que surgiu uma campanha, que Samuel fez uma campanha para que as pessoas negras viessem assistir, para que a gente pudesse ter um debate, e aí, a primeira vez nós tivemos, foi a primeira vez que nós tivemos pessoas de terreiro na plateia, mulheres de movimento, né, na plateia, assistindo. Então, foi no Barreto Júnior. Então, foi, para mim, um marco muito importante na vida nas questões
pertinentes ao Ismael. Muito mais, muito mais, muito mais. E a gente precisa levar, a gente precisa entender esse homem negro na nossa sociedade. O homem negro, até hoje, os pés e as mãos dessa nação. Certo? Os pés e as mãos dessa nação. Então, seria um debruçar, sabe, em cima dessa figura, desse homem. Né? É muito importante isso que tu falasse também, Naná. Tu disse assim, foi através de Anjo Negro, né, que todos os textos de Nelson, eles são bem fortes. A gente sabe que Nelson bota o dedo na ferida. E esse espetáculo Anjo Negro, ele bota especificamente o dedo na ferida sobre essa discussão. Aí tu acabaste de dizer agora que foi a partir desse espetáculo que vocês se assumiram mesmo, assim, para o grande público como um grupo que ia abordar o racismo, né? Ia abordar a representatividade negra, ia questionar como as pessoas interpretam a representatividade negra. Se ela deve Sim. ser normalizada, se ela... A existente, né? Se ela deve ser normalizada, se está tudo bem, se o nosso E... país tem uma dívida histórica ou não. Sim, Então, assim, exato. isso é muito importante. Então, eu queria saber, isso é uma pergunta que há muito tempo eu queria fazer. Como é vocês terem uma identidade? Porque, às vezes, alguns, não desmerecendo, obviamente, o trabalho de demais grupos, mas, assim, às vezes fica muito plural e a gente não sabe muito bem qual é o tronco comum, às vezes, de alguns grupos. Como foi para vocês assumir esse tronco comum? Porque, assim, o teatro, ele, querendo ou não, dado a sociedade que a gente vive, ele é um produto cultural a ser consumido também, né? Como foi, assim, a entrada, digamos assim, o poste no mercado com essa identidade, sabe? Como é que tu diria dizer sobre isso? Ah, nós estamos num país racista, né? Nós estamos num país racista. Então, o racismo ele está em todas as esferas. Seria ingenuidade dizer que não. Ah, foi uma beleza. Não, foi difícil. Foi Claro, difícil. e por Foi isso a importância, difícil. e por isso a Foi importância de difícil. você. Não, com certeza. E por isso a importância assim, de vocês terem um espaço também, porque aí vocês têm É, essa própria dinâmica, individualidade não, perdão, tipo, claro. independência de poder Sim, sim, proporcionar, né, à cidade a ebulição das pessoas terem acesso a essa pesquisa tão forte, tão sim, marcante. sim. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho como fala do espaço. Como foi? Como é a batalha de manter um espaço na cidade do Recife? Conta pra gente, Ah, conta pro Brasil inteiro que está nos assistindo agora. então, é, grupo de teatro precisa, principalmente um grupo que faz pesquisa, sim, Washington, Santos, racismo, algo que machuca muito, sim, machuca muito, Com isso mesmo, certeza. né? E a questão de ter um espaço é fundamental para um grupo de teatro, é a sua casa, é onde ele tem um espaço para pesquisar, para fazer os seus exercícios, para receber, para se encontrar, né? O poste, na verdade, ele é um quilombo urbano. É um espaço de muitas reuniões, de trocas, né? Então, a gente tem a oficina, a gente tem a nossa escola, né? Então, ele é uma terra, ele nos assenta. O espaço, poxa, ele assenta, ele nos deixa, assim, enraizados, né? É um território, é uma... E para a gente é muito importante, quando você pensa, né, assim, os meus ancestrais, eles foram sequestrados, né?
Eles perderam o direito à terra, eles perderam o direito à terra nessa diáspora, né? E ainda assim parece que essa terra não é dele, parece que ele não faz parte, né? Então, isso para a gente, para o Grupo Poxa, é fundamental. Ter um espaço para descansar a cabeça, para abrir para a criatividade. É um espaço político, de conquista política, sabe? De representatividade. É uma resistência, né? Quantos grupos de teatro, né, de teatro negro, que é o nosso caso, com continuidade, tem no nosso estado? Quantos grupos de teatro negro no nosso estado tem uma sede no centro da cidade, no centro da capital do estado, né? Então, isso é extremamente representativo e muito forte. Então, a gente sabe muito bem o que isso significa. A gente sabe muito bem o que significa. É por isso que a gente resiste. A gente resiste para acolher, a gente resiste para multiplicar, a gente resiste para compartilhar. Eu até vou me emocionar. Mas é por isso que a gente resiste. A gente resiste por conta disso. Pode te emocionar. A O gente, espaço a aqui é gente, um bate-papo. a gente resiste para receber, para fortalecer, né? A gente agora tem o Luz Negra. Eu estava lendo, fui gravar um vídeo que a gente está com uma equipe muito legal de social media, e as meninas são muito animadas. Então elas pediram para a gente gravar um vídeo e para falar um pouquinho um dos vídeos, falar um pouquinho da história do teatro negro. Aí eu fui ler as coisas de Abdias e eu descobri que Abdias ele foi convidado para ir para um festival de artes, Festival Mundial de Artes no continente africano, num determinado país, e ele não foi porque ele além dele ter sido cortado por questões outras que a gente sabe muito bem, racismo em si, ele também não teve nenhum apoio financeiro para atravessar e para chegar até lá. Isso em 66, né? Então, veja só, que coisa. E agora a gente faz a Luz Negra. O Abdias, para a gente, que foi o que eu falei no vídeo ontem, ele é um semeador. O Abdias já faleceu. O Abdias se exilou na ditadura nos Estados Unidos, deu aula nas universidades. O grupo de teatro dele era um grupo de teatro que trabalhava com analfabetos, com operários, com donas de casa, entendeu? E tinha uma inserção política muito grande, mesmo nos momentos difíceis. Existiam pessoas importantíssimas que apoiavam o teatro de Abdias. E isso, para a gente, é uma honra imensa, sabe? É uma semente, assim, plantada que a gente, trata assim, com muito carinho, né? E diz para todos os outros atores, negros ou não negros, que é muito importante a gente poder parar para ouvir, para prestigiar o trabalho, para discutir, para chegar no poste, para abrir a cabeça. O nosso Estado foi o último a abolir, né, o processo da escravatura. Se você estuda um pouquinho da história da escravidão em Pernambuco... Foi o único país a E o último, aderir pois à é. abolição. Gente, não vai ser assim, não é assim. Uma abolição do papel. Exato! E se você for ver um pouquinho da história, se você for pesquisar um pouco da história, a resiliência ela sempre existiu. Então já tinham outros que estavam trabalhando para comprar a carta dos outros. As mulheres sempre, 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 se for falar de produção, de empreendedorismo, elas estavam lá na venda há muito tempo. As boceteiras, as regateiras, há muito tempo, certo? Então, assim, não é assinou e acabou. O processo de emancipação já vinha na cabeça dos meus ancestrais há muito tempo, sabe? E mesmo assim, os negros e as negras livres, não podiam estar a determinada hora na rua, porque senão era pego, não podia. Por que você acha que hoje em dia as pessoas acham que podem pegar uma pessoa negra
e matar, e fazer qualquer tipo de atrocidade, né? Porque nesse período de outrora, foi dado o brevet para que a sociedade civil se desconfiasse de algum homem negro, de alguma mulher negra, mesmo sendo livre, podia denunciar, podia bater, podia fazer qualquer coisa. Então, quer dizer, foi dada uma condição de abertura para que o negro e a negra, para que o preto e a preta fosse visto como algo que pode ser atravessado, que pode ser empurrado, que pode ser vilipendiado. Entende? E isso é muito sério. Então, a gente trabalha com a representatividade para criar novas narrativas precisam ser criadas. E o Luz Negra, ele vem para isso, sabe? Então, a gente tem uma cantora de ópera que vai fazer o seu solo. Nós temos um espetáculo do Rio, que é o Luiz Gama. Luiz Gama vai participar, o Del Garcês vai participar do Luz Negra, né? Nós vamos ter os espetáculos do Poste no Luz Negra, vamos ter espetáculo de Caruaru. Mas, você já viu o espetáculo de Caruaru que tem uma protagonista negra? Não, não vi, nunca vi. Mas você vai ter a oportunidade de ver agora, sabe? Então, visibilizar esses trabalhos são muito interessantes. E para a gente, do Grupo Poste, é um prazer, porque a gente sabe muito bem o que é isso. Quando você fez aquela pergunta de como é que foi depois que vocês se assumiram, como é que foi esse começo, eu disse que foi difícil, porque foi. Entendeu? Porque foi. E isso nos fortaleceu. Porque enquanto eu e a Gri estávamos atrás, e a gente nem tinha. Para a gente, era um trabalho como outro qualquer, a gente fazia com muito prazer. Mas enquanto eu e a Gri estávamos atrás de uma mesa de luz, estava tudo certo. Nós não estávamos sendo iluminadas. A Mostra Luz Negra ela vai de 18 a 28, Washington, de março. Vai ser virtual. Depois eu digo direitinho. Fala pontualmente, aproveitando o parênteses, fala aí o horário, em que plataforma vai acontecer, fala tudo direitinho aí, tá dando essa informação aí. Falo sim. Todos nós queremos muito saber. E vamos estar lá dando nossos views e likes. Isso, a gente queria estar todo mundo se abraçando, mas não dá no momento, né? Todo mundo tem que ter consciência agora das máscaras e tudo. Então, vamos se divertindo e se encontrando virtualmente. Então, aproveita também o espaço e fala aí, né, pontualmente para a gente poder desfrutar do Luz Negra, Naná. Isso. Então, com essa experiência que a gente teve, o Luz Negra para a gente, como a gente sabe que isso é importante e a gente passou por isso, né? O Luz Negra para a gente, ele é um festival caro, no sentido de nós termos prazer e nós respeitarmos o Luz Negra, né? Então, nós vamos ter atrações de 18 a 28 de março. Então, nós teremos espetáculo infantil com Odília, teremos Mimado com Janaína, teremos a Receita, teremos o Cordel, Histórias Bordadas em Mim, Del Garcês com Luiz Gama, Faca com um grupo maravilhoso de Caruaru. Nós teremos Meia-Noite com Lorum Santana, e nós teremos vários outros. E os espetáculos, eles vão ser gravados e alguns serão ao vivo. Só que a gente vai verificar direitinho como é que vai ficar a história do protocolo, né? Que tem um protocolo, né? E a gente está se organizando nesse sentido. Os espetáculos serão às 8 da noite, geralmente os adultos. Os infantis vão ser nos finais de semana, 10 da manhã. Nós teremos também uma mesa importantíssima, né, com o professor de História, né, da Universidade Católica, onde ele vai tratar um pouquinho da pesquisa dele. Então, vai ser meio que uma aula espetáculo. Os alunos vão participar. É o professor Flávio. Deixa eu pegar aqui com o Samuca direitinho para dizer o nome dele, porque a gente divide aqui as produções. Então, fulano fica com ciclano, ciclano fica com ciclano, porque a gente ainda está organizando a grade, né? Então, a gente está na retinha final. Mas já eu lhe digo para você qual é o nome dele direitinho. É um grande... A gente está tendo uma relação com ele justamente com
a possibilidade de fazer o nosso próximo espetáculo, né? Que é baseado na história da escravidão aqui no nosso estado. Então, é isso. Então, por isso que a gente fala também, porque a gente está fazendo a pesquisa e acaba fazendo linkzinhos. Vai ser lindo, Pedro, vai ser lindo. E esses são livros maravilhosos, assim, o teatro que você faz a Olha, Samuca investigação. falou, ó, Samuca falou aqui, minha gente. O nome do professor é o professor Flávio Cabral. Flávio Cabral. Então, Flávio Ah, Cabral estará no Luz Negra, o Negro em Estado de Representação. Lembrando que essa é a terceira edição do Luz Negra e é online, né? A primeira e a segunda nós conseguimos fazer presencialmente, né? E agora nós estamos com essa online. Tem uma equipe de social media, nós temos o nosso assessor de imprensa, temos o nosso programador visual, temos o nosso videomaker, e com o apoio da Lab, né, que está nos ajudando nesse período, né, dentro dos festivais, dos editais dos festivais, da Secult PE. Então tá aí. Samuca tá lendo aqui, ó. Tá falando aqui. Os pretos, nada de negócio de brancos. Esse é o título. Sociabilidade, cultura e participação dos homens de cor no processo da fundação do Estado e da nação. Vai ser interessantíssimo. Com certeza ele vai falar de algumas coisas que a gente está estudando e que a gente falou por aqui hoje. Não perca. Esse é o muito nome da bom. palestra. Vai divulgar Certo? também por aqui. Fiquem ligados que a gente também vai fazer a divulgação, sempre fazendo esses encontros. E aí É, foi maravilhoso. A gente vai ser pelo canal do Post. E a gente acabou de fazer a campanha, né, dos 1.000 inscritos. E foi maravilhoso. Um tempo eu recorde, vi. 1.000 Estou inscritos. seguindo já. Então, pessoal, nós temos amigos. Então, As coisas são difíceis, mas nós temos amigos. Isso também eu gosto muito de falar. Nós temos amigos, nós temos parceiros, certo? Porque sozinho ninguém anda, tá? Isso é certo. Sozinho ninguém anda. e o teatro é que é mais complexo assim para você conseguir fazer esse engajamento para alçar assim o grande público em alguns momentos, né? Então, assim, tendo todo mundo conectado, fica cada vez melhor. Agora, eu queria, Naná, tu falasse aí sobre, chegasse a citar sobre a receita. Foi um espetáculo que eu tive a oportunidade de assistir no Sesc, na época que eu estava como aluno de Samuca, ele está aí, ele lembra de mim, eu sei. Aí foi lá que eu tive a oportunidade de assistir e eu achei muito poética assim, a alegoria que é feita no espetáculo entre os elementos da cozinha e o dia a dia daquela mulher, o sofrimento que ela passava. É. Fala pra gente um pouquinho aí da receita e também tu chegasse, salvo engano, foi um processo do qual vocês fizeram um intercâmbio com Eugênio Barro, a direção é de Samuca, Isso. né, de Samuel Santos, mas teve assim uma conectividade lá com um rapaz da antropologia teatral chamado Eugênio Barba, né? Conta aí Sim, pra teve gente. sim. A Samuca tinha feito uma imersão com barba, né? E logo em seguida eu fiz e logo em seguida a Grinês fez. A Samuca foi em 2012, eu fui em 2013, a Grinês foi em 2014, certo? A imersão ela se dá em Brasília. Você passa mais ou menos uma semana tendo contato com Barba e a Júlia, né, do Odin Theatre, fazendo trabalhos corporais. E aí você leva 5 minutos de dramaturgia, no meu período, porque todo ano muda um pouquinho, mas no meu ano eram 5 minutos de dramaturgia corporal e 5 minutos de tecido. Samuca já tinha escrito a receita desde 2010 e eu sempre gostei muito desse texto, e aí era a oportunidade de fazê-lo, né? E aí Samuca marcou comigo algumas cenas, algumas coisas muito breves, 5 minutos, algo muito breve. A gente colocou uma sonoridade, né? Verifiquei uns figurinos e fui para Brasília. E aí eu pude experimentar esses 5 minutos, eu pude trabalhar bastante com equivalência vocal, equivalência corporal, e aí eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi um resultado realmente muito bom.
né? E aí eu voltei para Recife com vontade de montar a receita. Aí pedimos um apoio, tinha uma bolsa, um apoio do LAC, né, onde você podia apresentar uma proposta de produto para ensaiar. Né? Você poderia ensaiar por um tempo e apresentar o produto, se você pudesse, e você também tinha a possibilidade de fazer uma temporada. Mas aí, quando eu cheguei lá, só tinha só esse movimento do ensaio. Mas aí também foi muito bom, porque foi um apoio, a gente não tinha espaço ainda. E eu passei 3 meses ensaiando a receita junto com o Samuel no Teatro Joaquim Cardoso. Depois de 3 meses, o espetáculo estreou já no Espaço Poste. Ele estreou no Espaço Poste. A gente teve um tempinho, né, de possibilidades, né, e aí ele estreou no Espaço Poste. Ele estreou lá e aí foi fazendo temporada no espaço, foi fazendo, né? E foi chamando um pouco a atenção das pessoas no que tange ao foco, né? Que é violência contra a mulher. E aí, Isso. nesse caso, a violência contra a mulher negra, né? Então, eu faço essa representação, né? Essa imagem forte dessa mulher ela vai negociando, ela faz uma negociação de fluxos de violência, né? Ela negocia a vida dela, ela negocia espaços possíveis que ela acha que são espaços de poder, né? E ela vai passando os anos ali com aquela figura, com aquela pessoa, né? E vai criando os filhos, e os filhos vão reproduzindo a violência que vai assistindo, né? E o espetáculo segue. É uma performance de 40 minutos, em que ela não é uma obra aberta, mas é uma obra colaborativa, né? Samuca deu essa permissão, a palavra certa não é permissão, mas ele abriu-se no sentido de que o texto é dele e a direção dele é dele, mas que o processo apresentado para mulheres ele trouxe um outro olhar para o espetáculo, uma outra forma do espetáculo, do crescimento do espetáculo. E era justamente a narrativa dessas mulheres que assistiam, o feedback dessas mulheres. Então, o feedback dessas mulheres começaram a entrar no espetáculo. Então, Hum, né? Então, o feedback que era dado, porque todas as vezes que eu apresento a receita, a gente tem um bate-papo, tem uma conversa, e é bom também, porque o espetáculo, ele não. Muito embora que o texto é feito através de muitas metáforas, ele é bem direto. Ele é bem direto. sim. Então, ele não dá fôlego, ele não dá espaço. Então, são vários quadros, né, onde ela é interseccionada com os recortes de violência enquanto mulher preta, enquanto mulher. Né? Então, ela passa, né, dentro dessa sociedade patriarcal. Então, é bem cuspido, é bem cortado. Ela se corta, existe o sangramento dela diante das pessoas, porque ela está num momento limite que ela precisa dizer para as pessoas o que aconteceu com ela, após ela ter tirado a vida do marido, já sendo uma mulher morta, né, e abandonada, né, então tem esse processo Ela de fica num libertação que ela ciclo de passa. automatismo, né, do que ela faz. Exatamente, exatamente. Então, a fala das mulheres, ela entra no espetáculo, ela costura o espetáculo, os sentimentos costuram o espetáculo. Então, tem textos falados pela minha avó, né, histórias contadas pela minha avó também, que acabaram acrescentando e engrossando o caldo, porque a gente está falando de comida, engrossando o caldo da dramaturgia, dando corpo, né, enchendo mais a dramaturgia, né, com essas substâncias, né, com alho, coentro, cebolinha, né. É, é, mui- é, assim, apesar de ser uma temática bem dura, ele é um espetáculo muito bonito porque ele tem a poética da alegoria com a certeza da dor, sabe? É, Ele tem sim. ele tem uma, digamos assim, uma beleza paradoxal.
esse Aham, espetáculo. sim, sim, a beleza da É, dor, é verdade, é verdade. Total, 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 total. aí é um dos espetáculos assim do poste que eu assisti que eu fico um pouco até emocionado assim, de falar, porque por sinal eu tive a oportunidade também de ver, agora que tu falaste foi que eu lembrei, assim, eu tinha até esquecido disso, desses depoimentos que vêm depois. Eu acho muito importante isso. Às vezes a gente termina o espetáculo, fecha a cortina e vai embora. É muito bom a gente ouvir, né? E os feedbacks eram sempre muito fortes das mulheres que tinham coragem, que tem que ter coragem para contar a sua história, É, para contar é, situações que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade racista, sim. O nosso país tem uma dívida histórica e, além disso, a gente tem uma sociedade patriarcal que muitas vezes as mulheres se tolhem de falar da dor que passa, das situações que passa. uhum, E o espetáculo A Receita, ao final dele, quando dá-se voz às mulheres que estão lá, elas têm a coragem de falar de suas dores, porque o espetáculo desperta isso, né? Eu tive esse impacto pós-espetáculo. Eu lembro que teve uma mulher que ela foi em Piedade. Eu lembro que ela chegou a dizer algo tipo você assim, não, assistiu de Piedade? foi de Piedade que eu assisti. Foi na época que eu estava como aluno de Samuca. A Samuca não está Que aí? massa! Foi lá que eu vi. Aquela apresentação foi fantástica, fantástica aquela apresentação. Foi lá que eu vi. Por isso que eu me arrepio aqui de falar, justamente porque Foi quando teve, assim, não teve fantástico. o espetáculo em si e também quando tiveram os depoimentos, pô, Samuca falou um pouco, aí ele falou também um pouco sobre isso que tinha falado, que a dramaturgia ia sendo costurada, aí depois tiveram mulheres falando de suas experiências. Foi E fantástico. mas é fantástico, que faz a gente, por exemplo, eu, um homem branco, que minha família é uma família que tem uma mentalidade estritamente patriarcal, meu pai já faleceu, né, tenho muito amor por ele, mas ele tinha essa mentalidade bastante patriarcal. E quando a gente se depara com um espetáculo assim, a gente questiona as nossas atitudes e o nosso local, né? A gente viu o nosso local de privilégio, falo nosso eu, Daniel, como pessoa, né? Nosso lugar de privilégio, quais são os preconceitos herdados que a gente às vezes não se dá conta. É o momento do questionamento e de você não naturalizar aquilo que historicamente foi naturalizado. Sim. Então, é muito forte isso quando eu assisti ao espetáculo. Eu me emocionei, eu sou suspeito até para falar que eu tenho, eu como espectador tenho um carinho muito grande pela É, receita. Eu esqueci aqui, por isso que eu digo, gente, isso não é bem dizer um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo, porque assim é uma troca de aham, experiências, sim, de, sim. de pensamentos, né? Assim, tipo, a gente está num momento político que mais do que nunca a gente tem que Sim, trazer à tona com muita força esses é verdade, questionamentos. é verdade. E eu gosto muito de fazer a receita e eu gosto muito do depois também. O depois, ele também serve para o pessoal assentar, né? Você, né? Porque muitas vezes você Aquela foi mexido, recuada. mexido, 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 mexida, mexida, né? Que a gente vai trazendo, né? Tá aquele cheiro de alho. Aí você lembra da avó, da mãe, né? Aí você vem resgatando aquilo, né? Então é bom porque Os aromas é muito, muito grande. é legal e aí a pessoa pode ter a possibilidade ali de estar nesse processo de verbalizar, né? Os homens também verbalizam, né? Tem muitos depoimentos de homens, né? A relação do pai com a mãe, especialmente neste dia da impiedade que você falou.
quando eu estava fazendo a cena, tinha uma cena que é uma cena de chão, tinha uma senhora do lado da outra. Ei, era assim mesmo, era igualzinho, igualzinho. Olha, era isso Eu mesmo que ele vi dizia. isso. Você lembra disso? Era Eu isso, vi, eu ele vi. fazia isso, ele Eu vi. dizia isso. Eu estava com o pessoal da minha turma, a gente, nesse dia, se eu não me engano, eu acho que eu posso estar enganado, não lembro direito, porque faz um tempinho, né, já, eu acho que era dia a dia, eu não sei se estava tendo uma amostra do SESC ou se era aula de Samuel, Samuel é meu professor da época, e a gente, a aula foi bem dizer, a gente assistiu o espetáculo, a gente estava com a turma toda lá, né, assistindo, e a gente ficou observando não só o espetáculo, mas também a reação das pessoas. Porque a gente tinha um negócio, um ritual entre a gente, que era assim: quando a gente vai assistir o espetáculo, vamos ver a reação das pessoas. A gente tinha esse ritual e eu carrego até hoje. Aí a gente estava olhando, né? E a gente ficou assim surpreso que era impossível não ter cochicho. Porque geralmente, né, quando você está no espetáculo, quando tem cochicho demais, você diz, o pessoal não está ligando. Mas era o inverso. O cochicho era porque as pessoas estavam prestando muita atenção. E os comentários eram Uhum. sempre do espetáculo. Foi assim, foi um dia maravilhoso. Então parece que estava também na Paraíba, não foi? Na mostra da Paraíba, na MIT TV, se eu não me engano. Na Foi MIT, sim, sim. Ali foi uma experiência muito legal, porque a gente geralmente faz, né, o círculo, e aí, na verdade, a gente fez uma semi-arena. Então, a gente teve, né, o público no cantinho não, lá atrás, fazendo meia-lua, e o complemento era com a plateia. E aí eu tinha um palco enorme para fazer o espetáculo. Ai, meu Deus, que delícia. Era muito bom, porque tinha o pessoal que estava perto de mim que delícia, que que saudade precisava também, né? sentir o cheirinho do alho e tinha galera lá. Então, assim, era né? Era um voo, eu me sentia voando ali. Foi muito bom ali também. Foi muito bom, Foi, muito bom. foi Ele tanto já foi pessoa. ele foi para uma comunidade quilombola, né? Ele foi maravilhoso. Foi no dia do meu aniversário. Uma Inclusive, comunidade contando alguns quilombola. anos, vocês fizeram uma apresentação também, foi? Agora, quando teve renovações de atores, né? Vocês fizeram uma apresentação na comunidade quilombola também, né? Fiz na comunidade quilombola, fiz na Dinamarca. A Dinamarca foi bem interessante, porque Conta aí, ah, ele foi falado em português, né? Ele foi falado em português, o espetáculo. E aí, logo cedo, eu distribuí a dramaturgia em inglês. Você ou em inglês ou espanhol, então eu escolhi inglês, porque a maioria falava inglês. Então a gente traduziu o texto e aí foi distribuído mais cedo, na hora do almoço, né? Que era um festival de mulheres, né? O Transit, o nono Transit Festival, na Dinamarca. Eu faço parte de uma rede de mulheres, né? A rede The Magdalena Project, que tem mulheres de várias partes do mundo e a gente se encontra nesses festivais. Então, a receita foi apresentada e aí foi muito bom, porque mesmo as pessoas não entendendo português, elas sentiam. E aí aconteceu exatamente isso que aconteceu lá em Piedade, né? Você olhar para a plateia era muito gostoso, porque estavam todos assim muito atentos e se divertiam nos momentos que era. Então, assim, eles estavam sacando tudo, 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 tudo. E as Pois é, mulheres ficaram maravilhadas elas ficaram maravilhadas, Festival de Mulheres, elas ficaram maravilhadas com a possibilidade dela dar veneno a ele. Então, dela poder se libertar daquilo ali, nem que fosse dentro de um espaço, né, lúdico, que é o espaço teatral. Né? O respiro de tantos anos de tanta violência, de todas as violências possíveis e imagináveis que essa mulher sofreu durante todos esses anos. Né? Então, foi muito bom, mas foi teve muito um momento de significativo, eu gosto feedback, muito. Oi? teve, teve esse momento de. Porque no caso, né, a plateia não falava português, mas teve esse momento de feedback também com a Não, receita. não, o feedback foi depois. O feedback foi depois. O feedback foi no dia seguinte, porque os espetáculos eles não tinham bate-papo. Eles não tinham bate-papo. Agora nós tínhamos Então assim vocês várias ficaram com o coração na conferências. mão. Não, não, ficamos não. Ficamos não. Ficamos não, não, não. Ficamos não.
Foi maravilhoso. Não, com Foi certeza, mas é fantástico. porque é muito bom na receita aquele depoimento logo pós a catarse do espetáculo. Não, não, foi maravilhoso. O espetáculo foi praticamente de meia-noite. Nossa, É, meia-noite. entendeu? Então não tinha, tava todo mundo no outro dia a gente acordava bem cedo, porque o festival é muito intenso, entendeu? Então eram espetáculos de horários, né? Era uma grade muito grande de espetáculos, né? Ah, Então é uma imaginei. semana praticamente. A gente ficou quase 15 dias na Dinamarca, né? Mas é um festival? Foi um festival específico que vocês foram? Festival. É o festival da Julia Varley, que é do Odin Theatre, e ela faz o de 2 em 2 anos o Transit, né? Que é todo mundo que faz parte da rede promove no seu estado um festival de mulheres. Então aí tem o The Magdalena na China, na Índia, em Angola, na Dinamarca, na Alemanha, na Colômbia, no Chile, na Mas França, no caso é uma vários lugares. rede, no caso é uma É rede uma de rede de teatro teatro, de representação feminina, né? Isso? teatro de Porque mulheres. É uma rede de teatro. tem É. mulher. Eu tô com minha cola, com a minha colinha aqui. Eu tirei meu óculos, eu vou botar meu óculos. Gente, desculpa, isso aqui é mais para descontrair dentro do quarto, isso aqui é meu quarto. Eu durmo do outro lado, tá? Trabalho aqui do outro lado. Aí eu tô botando aqui meu óculos para, né? Deixa eu ver aqui Vai ver minha colinha, melhor. deixa eu ver. No caso, eu não tô. Ah, não botei na minha colinha o nome. Não botei na minha colinha. Agora que eu vi. Mas tem. Fala um pouquinho, porque no caso tu falasse sobre que tem essa conectividade. Como é que se deu assim, essa articulação do poste e especificamente assim, as mulheres que compõem postes, né, uma delas, obviamente, sendo você, para compor essa rede? Essa rede já existia e vocês adentraram nessa rede? Foi uma formação Essa colaborativa rede, juntamente ao poste? Como foi? essa rede existe desde a década de 80, né? Essa Ah, que legal. rede, ela é composta por Julia Varley, por Jill Grant, por várias mulheres que estavam no mesmo festival. Elas não tinham relação, então elas se encontraram num determinado festival. E elas gostaram muito, elas tiveram uma identificação. E aí elas achavam muito interessante que pudessem se encontrar novamente, só que em outro contexto. E aí elas foram percebendo que eram mulheres que estavam se reunindo, né? Então, por que não fazer um festival de mulheres? E aí nasceu a rede de Magdalena de teatro, né? E aí elas foram agregando mulheres, agregando pessoas, né? Então, assim, eu faço no meu país, você faz no seu. Aí, por exemplo, Maria, Joana e Cláudia. Cláudia faz na Alemanha. Maria e Joana vão para a Alemanha. Cláudia faz nos Estados Unidos. As outras duas vão, entendeu? Então, essa rede ela está sempre conectada. Então, essas mulheres da Rede Magdalena, elas sempre se encontram nos festivais. E agora, esse festival, tudo indica que vai, vai ter agora em julho. Estavam querendo fazer em julho, né? De forma virtual e tal. Então, quem é a Julia Varley? Julia Varley é a companheira de Eugênio Barba, entendeu? Sim. Então, com a minha ida para Brasília, o espetáculo teve uma relação, a Receita tem uma relação com o Eugênio e com a Júlia, com o Poste, com o Samuca e o Teatro Antropológico. Então, a Receita tem esses pilares, né? Então, depois que teve, a Receita foi muito bem aceita, foi um trabalho de uma construção muito legal. O Barba gostou muito, a Júlia gostou muito, a Luciana Martuchelli, que é a produtora responsável, que ela é da Companhia Inspiração, a companhia de Brasília. Ela é a responsável por trazer o Eugênio Barba todos os anos. Ela tem uma afinidade muito grande com a gente, com o Samuel, nós somos muito amigos.
E a amizade começou lá, nessa ida a Brasília. Grupos, né? Intercâmbio entre grupos. Você vê o meu trabalho, eu vejo o seu, a gente troca sobre teóricos, né? Então, são construções de grupo de teatro, né? Grupo. E continuidade, né? Grupo de teatro é sinônimo de continuidade, de discussões, de reflexões e tal, de trocas. Então, a Luciana, ela tinha já o Solos Férteis, que é um festival que faz parte da Rede Madalena, e enquanto os Solos Férteis não aconteciam, eu estava com a receita, fazendo a receita, estreando a receita, apresentando a receita, tarará, tarará, tarará. E aí, os Solos Férteis, eles abriram inscrição para os Solos Férteis. E aí, eu me inscrevi. E aí eu passei no Solos Férteis. O Solos Férteis também é um festival da Rede Magdalena. Então, eu participei do Solos Férteis, depois eu participei da Mostra Multicidade, que é no Rio de Janeiro, que também faz parte da Rede Madalena. Depois eu fui para São Paulo, para Jundiaí, que a coordenadora tem uma relação com a Rede Magdalena. Então, você vai, rede, né? É o trabalho em rede. Você tá num festival, você tem. Por isso que festival é muito importante essa coisa da convivência, né? Às vezes é muito difícil a gente conviver, às vezes é muito caro fazer um festival e manter os artistas ali. É caro, porque tem alimentação, tem hospedagem, tem transporte, né? É caro, é difícil você ter algo que dure, né? E ainda com essa coisa do intercâmbio, todo mundo ali, você custeando, né? Tudo aquilo ali. Às vezes é difícil, A lojista né? às vezes é às vezes não, a lojista sai mais caro do que a própria apresentação do espetáculo, né? Então, Exatamente, exatamente. E aí a questão dessa permanência desse intercâmbio, essa coisa de você ir para o festival e ficar, e dormir, e fazer, e ter contato com outras mulheres, e trocar experiências, trocar contatos, trocar vivências, abrir um pouco a mente para as coisas que são apresentadas de outras culturas que não têm nenhuma relação com a sua cultura. Então, você aceitar o estranhamento, você se ver nesse lugar de estranhamento, você ver a coragem de mulheres apresentarem cenas que não estão prontas. Cenas que não estão prontas, cenas que estão no desenho. E você vê toda a complexidade de algo que ainda não está pronto. As dores e as delícias daquelas mulheres sabe? Se arvorando nesse lugar de experimentar. Entendeu? Experimentar. Então, o Pretação, que é um festival de mulheres pretas que eu coordeno aqui, junto com a GRI, do Poste, que é um festival do Poste. Mas nós somos as mulheres, aí as mulheres com mulheres, né? E aí a gente fez o Pretação, eu passando por essas experiências de todos esses festivais, e aí foi muito bom para mim, para poder compor o Pretação. Então, o Pretação, ele tem um pouco disso. Então, são as mulheres negras que estão juntas, criando, apresentando, né, possibilidades, trocando, né? A gente só não dormiu no poste, mas todo mundo fazia tudo, estava no espetáculo, participava do debate, estava na bilheteria, estava na organização do espaço, estava se apresentando, estava vendo a outra se apresentar, porque isso também é muito importante. Você está vendo a sua companheira apresentar. E não é só apresentar o espetáculo e ir embora. Já fui. Não, mas você está ali, sabe? Ali naquele momento, que é tão difícil também, né? A gente está vendo, a gente que é de teatro, que está vendo a coisa do companheiro, porque a gente também está no corre. Mas pelo menos ali, naquele Pretação, que a gente também tem um apoio muito grande da rede Afrocentradas, né? A rede de mulheres afrocentradas, da qual eu faço parte também. Então, eu faço ele junto com a rede de mulheres daqui, né? E é muito prazeroso, porque todas nós estamos lá discutindo nossas questões, nos colocamos somos os espelhos, né? E na convivência tem dores e delícias para a gente resolver também, certo? Então, coisas da convivência, coisas de mulheres, né? Para a gente estar mais perto, estar mais junto, estar mais unida, estar entendendo, estar trabalhando a empatia, estar se exercitando. E é isso.
Maravilhoso aí, tudo isso que você falou, porque a gente está no mês, né, que dentro em breve a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, né? Então é muito simbólico tudo isso que você está contando. Agora, já que a gente está na página do FETEB, e a gente já está se encaminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, eu queria que você contasse. Eita, eu estou adorando, eu podia ficar horas e horas aqui. Horas e horas e a gente ia se embora. Mas, assim, eu queria que você falasse da sua relação com o FETED, que eu sei que você teve uma experiência maravilhosa com dois espetáculos que passaram pelo palco do FETED. Conta aí pra gente. Ah, eu tive mesmo, tive mesmo. Tive um espetáculo chamado Menina e Menino. Eu trabalhava numa ONG que eu tenho o maior respeito, que é o Centro Nordestino de Medicina Popular. Aproveito, vou dar um beijinho no pessoal que está por aí chegando. Sônia Romualda está por aí, o pessoal todinho que manda beijo, estão chegando por aí. Então, eu trabalhei nessa ONG, essa ONG é em Olinda, essa ONG é uma ONG importantíssima, com pessoas muito fantásticas, né? A gente tem o Celerino Carriconde, nós temos a Diana Mori, são pessoas muito sérias, muito comprometidas. E eu trabalhei nessa ONG, né? E aí, Pedrão, coisa linda. E eu trabalhei nessa ONG, e eu trabalhava com jovens. Trabalhava gênero, sexualidade, sabe, direitos reprodutivos. Era uma delícia. Na minha turma, eu tinha o Alex. Sabe o Alex da Dois em Cena? Sabe o Ah, Alex? sim, O sim, sim. Alex, ele era desse grupo de teatro. Eu conheci o Alex lá, ele foi meu aluno, mas Oh, ele já era virado em Camaragibe, porque Camaragibe, você sabe, né? Tem um movimento teatral já, né? Já tem um tempo o movimento teatral de Camaragibe. E o Alex tinha lá, então tinha o pessoal de Camaragibe, tinha os jovens que já tinham uma relação com o Centro Nordestino, e eu fui dar aula para eles. E saiu esse espetáculo, Menino e Menina. Os meninos estavam de rosa e as meninas de azul. E o figurino era lindo, porque era um figurino, lindo figurino. Era uma roupa de colégio, umas sainhas, um shorts. Era uma jardineirinha, sabe uma jardineirinha? Uma camiseta sim. branca por dentro, com sapato de escola. Entendo, E entendo. na verdade era um jogo, eles faziam um jogo. Infelizmente, o espetáculo já tinha estreado e eu já tinha visto, eu estava grávida na época. E eu tinha visto a apresentação e eu gostava demais do espetáculo. Era muito divertido, porque eles criaram a dramaturgia também. Eu pedi para que eles entrassem nesse jogo, que fizessem produções, grupos de produções, certo? Então, eles tinham um grupo de maquiagem, eles tinham um grupo de cenografia ou de objetos de cena, ele tinha o grupo de iluminação, não, que não foi necessário, que nós nos apresentávamos sempre de dia, né? E nós tivemos também, eles tinham um grupo de produções de figurino e tudo mais, e tinha o pessoal que estava ali na dramaturgia e dava sua possibilidade de construção. E eu me lembro que o Alex, e ele falou, em determinado momento do espetáculo, ele tinha um solo que ele falava justamente dessa questão da homoafetividade, ele tinha um solo. E eu me lembro que nós tínhamos um trabalho com a música, né, do Chico, aquela maravilhosa, Geni, o Zeppelin, eles não tinham muito contato com ela, e eu apresentei para eles, e a gente discutiu um pouco dessa Geni, né, que Geni era essa, que contexto era esse que ela estava. Eles dividiam a plateia, homens de um lado, mulheres do outro, então tinha toda essa relação da identificação, da construção da criança que não brinca, que não pode pegar aqui, porque a boneca. Todo esse processo foi mais ou menos há 15 anos. E aí a gente diz assim, eu disse, gente, então há 15 anos já tinha, né, todo esse movimento, e aí de repente a gente vive um retrocesso. A menina tem que vestir Oh, rosa e o menino tem que vestir azul. E eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Quando a gente pensa que já está tudo, era mas aí justamente a vem esse coincidência que eu não movimento, queria, né? né? E aí eu disse, minha gente, e aí me lembra, mas foi algo extremamente prazeroso. A gente trabalhou em cima de jogos, de viola Explore. Era um grupo muito bom, a diversidade corria solta, era muito legal, muito legal, muito legal mesmo. E aí esses alunos, né, eu tenho o prazer de dizer que muitos são ativistas, né, comprometidos com as causas, porque o Centro Nordestino de Medicina Popular é uma instituição muito séria,
né? Então ele tem muita preocupação com a ética e do seu direito cultural, né? Dos seus direitos, né? E era muito prazeroso. E o outro espetáculo foi numa outra ONG que eu trabalhei, chamada IPLAN. E essa ONG ela tinha uma relação com uma escola no Curado 4, chamado Simão Bolívar. Então, aí eu já chamei dois amigos, né, que eram o Almir Martins, o Almir, e a Ana Maria, Ana Elizabeth Japiá e a Ana Medeiros. Na época a gente estava num processo de montar um espetáculo, o livro de fábulas, estava na pesquisa, e aí eles vieram a meu convite para trabalhar nesse espetáculo, né? E para ver a possibilidade de também desenvolver trabalhos na ONG. Infelizmente a ONG não foi à frente, era uma ONG muito nova, né? E ela não levou. Mas aí, entre várias experiências maravilhosas que a gente teve, nós tivemos o Prometeu Acorrentado, né? O Prometeu Acorrentado participou do Festival Estudantil, né? Então, foi muito prazeroso. E eu encontro o pessoal do Prometeu Acorrentado até hoje pelo centro do Recife. Extremamente desenrolados, extremamente desenvolvidos e vivendo a vida. Então, assim, a gente trabalhava com um teatro para o desenvolvimento, né? Principalmente para aquela juventude, né? E muitos que já tinham uma relação com arte, que era o caso dos alunos do Centro Nordestino, continuavam e continuaram na produção, né? Tem gente que está na produção, tem gente que está na academia, mas desenvolvendo reflexões sobre a arte e sobre a sua negritude, sobre a sua identidade, sobre a sexualidade, né? E os outros que participaram, né, do espetáculo Prometeu Acorrentado, eles já são todos adultos, independentes, corajosos, né? Então, é muito importante o teatro na vida dos jovens, né? É fundamental, né? Eu acho que um festival estudantil, né, ele tem essa premissa, né, e ele precisa entender esse público com o qual ele está trabalhando, né? E aí esse grupo que ele trabalha traz tem uma professora de arte, né, uma professora de arte que é comprometida, né, que levou, que ensaiou, que negociou espaços de poder, muitas vezes na escola para poder ensaiar, para poder ter um espaço, porque Uhum. muitas vezes a minha prova de matemática, não que matemática não seja importante, eu gosto muito de matemática, mas a aula de matemática é muito mais importante do que esse teatro que a senhora está fazendo aí. Entendeu? Então, negociar os Você é aula de espaços, arte, já né? vamos fazer casquinhas. Negociar os espaços de poder para poder ensaiar com aqueles meninos, para poder levar para o palco do festival estudantil, né? Por trás disso tem uma gestão também comprometida com a causa, porque apoia a arte educadora nesse sentido. Tem os pais que estão olhando e observando o crescimento dos seus filhos, a expressão dos seus filhos, né? Ali tem toda uma geração se desenvolvendo, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho da arte na vida dessas pessoas em formação, em construção, né? Principalmente hoje em dia. Principalmente onde a gente está vivendo esse retrocesso, né? É, a gente Principalmente. né, tem esse cenário, né, da pandemia e juntamente a isso tem um cenário de um discurso de bastante retrocesso em coisas que estavam assim, começando a engatinhar, né, na possível reparação em diversos âmbitos. Mas só que a gente continua na luta. Aí eu vou dizer aqui para as pessoas que estão aqui, Naná é um grande exemplo dessa luta, faz parte dessa luta, parte integrante dessa luta. Em específico, na sua vertente, que é a da bandeira que ela carrega, junto com o Grupo Poste, que é de trazer com muita força, muita garra essa ancestralidade, de mostrar que essa ancestralidade africana ela faz parte da identidade do Brasil, ela constitui Brasil, ela formou o Brasil, literalmente, com sangue, mas a gente justamente tem que pegar e trazer a garra de poder mostrar todo
o pensamento que a gente tem que desconstruir e renovar. E até eu queria fazer uma observação sobre o espaço oposto, essa questão de local. É muito importante os grupos eles terem seus espaços e o poste ele tendo seu espaço lá no centro da cidade. É algo muito forte, muito bom, porque pode-se abordar os temas sem ter nenhumas amarras. Queria até, nesse espaço, dizer assim, eu temo um pouco em teatro se tornar sinônimo de shopping. Eu estou vendo muito isso acontecer. Eu temo muito. E por isso que a gente tem que lutar cada vez mais em ter esses espaços que deem para as calçadas, que eles deem para as ruas e que a gente possa falar do que tem que ser falado, tocar nas feridas que têm que ser tocadas, sem que tenham amarras políticas ou mordaças para nos calar. Então é com muita resistência que a gente termina aqui essa live e é com muito prazer que eu troquei ideias aqui com minha queridíssima Naná Sodré, que eu vi na apresentação, estou aqui trocando essa ideia. E eu sei que Samuca está aí, tá vendo? Fui aluno de Samuca, então fico muito prazeroso com todo esse encontro aqui que a gente pode proporcionar virtualmente. Tá bom? Então, a gente se fala ainda e por hoje vai ser só, mas, gente, outras coisas vão acontecer ainda aqui, novidades na fanpage aqui do FETEB.pe. Aguardem e não deixe de conferir a fanpage do Poste, seguir o canal lá do Poste e ver o Festival Luz Negra que vai acontecer. Diga aí a data. De 18 a 28 de março, lá no nosso canal do Grupo Poste Soluções Luminosas. Vai lá, se você não curtiu, vai lá, curte, porque tem muita coisa boa. E o pessoal tá muito parceiro, muito afim de fazer, tem uns espetáculos lindos. Não deixa de ir, não deixa de ir, não. Vai ter cordel, a gente está se organizando para gravar, vai dar tudo certo. E eu queria dar um beijão, porque entrou muita gente legal, bonita, parceira. Eu queria dar um beijão. Samuca botou aqui, o governo federal lançou decreto que não vai liberar verba para a cultura, cujos estados que fizer o lockdown. Agora? Se foi agora? Eita, meu Deus, é isso. É a resistência, né? A resistência. Tem que resistir. Pronto. Com esse depoimento de Naná agora, a gente chega ao nosso final. Naná, beijo, imenso prazer. Aí quando o coração que eu aperto o xizinho aqui, mas vai ficar na minha mente aqui. E logo vai ter mais coisa na fanpage, tá certo? Cheiro, Pois tchau, é. tchau. Beijo. Tchau, gente. Gente, Boa noite para todo força, mundo. gente. Vamos ter força, viu? O negócio vai ficar difícil, mas vamos ter força. Pedro Portugal, querido, muito obrigada pelo convite, viu? E obrigada a toda a equipe do Festival Estudantil. Dani, meu querido, foi um prazer imenso estar aqui com você, tá? Imenso. Entrou Rafa, entrou Branco, entrou tanta gente bonita, entrou Nathalie. Obrigada, viu? Tem Érica. Bora resistir, minha gente. Bora resistir, que a hora é essa, viu? Quando eu saí da Dinamarca, pessoas que já tinham passado por regimes fascistas e já tinham saído dos seus países, já estavam dizendo para a gente o que a gente iria passar, né? E elas disseram para mim a mesma coisa que eu vou dizer para vocês. Força! Vamos embora junto, não vamos se separar, não. Vamos embora. Beijo, Dani. Beijo.